Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Caderno de Maria Valtorta, de 1943. Vamos lá. Essa data que eu já li um pedaço. Mas é dia 15 de junho de 1943. Jesus diz: na aula sobre os padres, eu disse que isso a faria refletir sobre as necessidades das pessoas consagradas com votos especiais, mas que não são sacerdotes, ou seja, as virgens encerradas nos mosteiros e conventos espalhados pelo mundo. Na mente dos fundadores, esses lugares deveriam ser tantas casas em Betânia, nas quais eu, cansado, chateado, ofendido, perseguido, pudesse encontrar abrigo e amor. E deveria ter havido sempre na mente dos fundadores de casas religiosas, mosteiros, tantos picos onde na solidão e na oração as almas puras teriam continuado a rezar pelos habitantes do mundo, que lutam e geralmente não rezam. Castidade não só da carne, mas do pensamento e da alma. Caridade viva. Oração, antes, oração contínua, que as ocupações não perturbem. Amor à pobreza, respeito pela obediência, silêncio externo para ouvir a voz dentro de si, de Deus. Vocação ao sacrifício, espírito de verdadeira penitência. Aqui estão as virtudes que devem penetrar no coração de todas as mulheres consagradas religiosas, monjas que se entregaram a mim com esses votos especiais. Nesse caso, todos os dias haveria uma queima de incenso espiritual e uma lavagem de aromas especiais que purificariam a terra, após o que subiria ao meu trono, e o joio do pecado seria destruído pouco a pouco. Porque quem ora, obtém, e se de fato alguém orou intensamente pelos pecadores, a conversão deles será obtida. Tá vendo, gente? Em vez disso, você ora por si mesma. Isso é egoísmo e fere a caridade. Tá vendo? As pessoas que buscam santidade só para si mesma. É egoísmo e fere a caridade. Não todas, mas grande parte das almas que estão nos conventos, por que entraram? Vamos ver o porquê juntos? A necessidade de orar por essas almas fora do caminho virá espontaneamente para você, muito mais do que se elas tivessem ficado no mundo. Nossa, está pedindo para ela orar pelas religiosas. Muitas entraram por exaltação, obedecendo a um impulso que é bom em si, mas que não corroboraram com firmeza, devido à reflexão severa e à verdadeira vocação, Elas viram o arado em uma hora de sol sobre um campo florido e colocaram as mãos sobre ele, sem pensar se teriam força para arar-se com a tremenda porção de renúncias. As flores caem, o sol se põe. A terra pedregosa está chegando dura, turbulenta, espinhosa, a noite negra e tempestuosa chega. Essas almas que cederam a um sonho sem refletir encontraram-se desoladas em um mundo que não é a deles. Que não é o dela, né? Não é o delas, no qual não sabem se mover a não ser mal. Elas sofrem e fazem as pessoas sofrerem. Outros entraram depois de decepções. Olha, elas acreditaram que estavam mortas. Em vez disso, elas estavam apenas desmaiadas. Mesmo deixando de lado a reflexão de que devem ser oferecidos a Deus os primeiros frutos e não as sobras, seria sempre necessário refletir se é realmente a morte da alma para o mundo, ou se é apenas uma ferida grave. Nossa. Cada ferida não fatal cura e se torna mais saudável do que antes. Também estes, mais os últimos do que os primeiros, são posteriormente perturbados, porque além de compreenderem que o mundo monástico não é para eles, carregam dentro de si coisas do mundo exterior, memórias, saudades, desejos.
No silêncio do caos, essas coisas vão sendo como um vinagre em uma ferida. Verdade. Elas provocam, irritam, envenenam tudo. Tornam-se inquietas, rancorosas, mordazes. Elas também sofrem e fazem as pessoas sofrerem sem nenhum mérito. Sem nenhum mérito, gente. Sem nenhum mérito. Isso é o pior, né? Meu Deus. Terceira categoria. Aqueles que entram por interesse. Estão sozinhos, pobres, com medo da vida, sem trabalho ou profissão que os assegure. É verdade, tem muita gente assim. Nordeste, principalmente. Eles tomam a casa de Deus por um porto seguro, onde há uma cama e uma mesa. Eles garantem o amanhã. Mas ninguém zomba de Deus e ele não se engana. Deus vê no fundo do coração. O que Deus vai pensar disso? Enfim, estão as almas que se entregam a Deus com pureza e sentimento e verdadeira vocação. Estas são as pérolas, mas eles são poucos em comparação com os outros. Eles também podem entrar em colapso e ficar doentes. As pérolas também adoecem. É difícil que na vida monástica nunca haja o ataque de um germe que tenta estragar a pérola que foi dada a Deus. Minha graça te ajuda. Mas é preciso orar por eles. A comunhão dos santos existe para isso. Tá vendo? Tem que orar por todas essas pessoas. Ninguém é tão mesquinho que sua oração não sirva. Olha. Deus, atraído por uma oração que vem do mundo, pode descer como uma força no coração de uma esposa minha que vacila em convento. A humanidade não morre no ser humano quando atravessa a soleira de um mosteiro. A humanidade nunca morre. Ela entra, infelizmente, dentro das paredes sagradas e me expulsa. Nossa, humano, né? A vontade humana não morre no ser humano quando ele atravessa a soleira de um mosteiro. A vontade humana da pessoa não morre no ser humano quando atravessa a soleira de um mosteiro. A humanidade nunca morre. Ela entra, infelizmente, dentro das paredes sagradas e me expulsa. Misericórdia. Misericórdia. Ela cria pequenas coisas, ressentimentos. Vontade humana, tá, gente? Ela cria pequenas coisas, ressentimentos, ciúmes impulsivos, dissipa, atrapalha, esfria. É verdade que aumenta a santidade dos santos 100 vezes mais, mas não é o suficiente. Então aumenta a santidade dos santos 100 vezes mais. Mas não é o suficiente para ela, né? Aumenta para o outro, para o santo, mas para ela não. Ore, ore, ore por minhas esposas dos conventos, que os iludidos, os desiludidos, os interessados entendam e saibam acrescentar a cruz do seu erro às outras da vida conventual para se tornarem um novo degrau da escada que sobe ao céu. É inútil ser buquês de flores colocados em um altar, se essas flores permanecem humanas. Eu quero flores espirituais. Você sabe que diferença existe entre uma alma que vive no humano, na vontade humana, e uma alma que vive no espiritual? Opa! Opa! Vamos lá, Jesus, ajuda nós. Ajuda nós a entender. Você tem flores no quarto e sente muito perfume, mas você confessa que todas aquelas rosas, cravos, lírios, jasmins não lhe dão nem a mais distante semelhança com o perfume que você às vezes sente que vem dos reinos sobrenaturais. Esse é o perfume do céu, e esta de suas flores é o perfume da terra. O mesmo é para as almas. Os verdadeiros místicos emanam um perfume celestial, e os outros um perfume humano. Pode ser admirado pelo mundo, mas eu não gosto disso. Nossa, santidade humana, né? Ele só gosta da santidade divina, sobrenatural, verdadeiramente celestial. Quero que os meus conventos sejam estufas do céu, onde as preocupações humanas, a arrogância, a inveja, a crítica, o egoísmo, as falsidades caem como folhas mortas. É inútil respeitar a regra do exterior se o interior está manchado de venenos humanos.
A oração não aumenta quando há um fardo da humanidade pendurado nas asas e a oração não se pode desenvolver. A oração não se espalha pela terra para salvar os pecadores e não sobe para me confortar. Se ela se tornou espessa com muita lama humana, nossa. Jesus, ajuda nós, Senhor. Ajuda todos esses, Senhor Jesus, que estão fora da sua vontade, Pai. Que não estão nem um pouquinho perto da sua vontade. Ai, meu Pai. A oração não aumenta quando há um fardo, né? A pedra da vontade humana pendurada nas asas e a oração não pode se desenvolver. A oração não se espalha pela terra para salvar os pecadores e não sobe para me confortar. Se ela se tornou espessa com muita lama humana, portanto é inútil consagrar-se a mim. Se o sacrifício da liberdade não der os frutos aos quais certos sacrifícios são designados. Tudo morre quando falta a caridade, o amor verdadeiro por Deus, né? Especialmente este, porque a minha caridade volta pura, boa, desapegada de tudo que não seja Deus. Uma pessoa tem que ser desapegada de tudo que não seja Deus. Né? Porque o humano está apegado às coisas da terra, né? Amantes da cruz e das cruzes. Amantes da cruz e das cruzes. Tá vendo? Porque a caridade para com o próximo torna paciente, doce e generoso. O mundo pode ser ajudado por essas pessoas, né? Mas elas devem ser ajudadas pelas vítimas. Então, as vítimas que vão ajudar esses consagrados, né, que estão nos conventos. 16 de junho. Jesus diz, cada época... Vou fazer a voz dele para vocês entenderem quem é ele e quem sou eu. Cada época teve suas formas de piedade. A igreja nasceu em meio às fortes ondas do mundo. Virgens e consagrados viveram misturados à multidão pagã, trazendo até eles o perfume de Cristo que os saturou. E eles conquistaram o mundo para Cristo. Então chegou a hora da segregação austera. Enterrar-se pelo mundo era, segundo a visão da época, necessário para o aperfeiçoamento e redenção contínua das almas. Dos mosteiros, ermidas, celas muradas, rios de sacrifício e orações espalhados pela terra, eles desceram ao purgatório e eles ascenderam ao céu. Mais tarde vieram os conventos de vida ativa, hospitais, lares de idosos, escolas se beneficiaram dessa nova manifestação da religião cristã. Mas agora, no mundo pagão, de um novo paganismo ainda mais atroz, porque é mais demoniacamente sutil, nossa, que palavrão, demoniacamente sutil, as almas consagradas que vivem no mundo, como nos primeiros dias da minha igreja, são necessárias novamente para me perfumar. Eles resumem a vida ativa e a vida contemplativa em uma só palavra: vítimas. Quantas vítimas este pobre mundo precisa de misericórdia! Se os homens me escutassem, a cada dia um diria meu mandamento de amor, sacrifício, penitência para ser salvo. Mas só tenho as vítimas que sabem me imitar no sacrifício, que é a forma mais elevada de amor. O que foi que eu disse? Nisto se entenderá se sois meus discípulos, se vos amais. Não há maior amor do que aquele que dá vida pelos amigos. As vítimas carregaram um amor tão alto que ele tem uma forma semelhante à minha. As vítimas se entregam por mim porque eu estou nas almas. E quem salva uma alma, salva-me nesta alma. Então as vítimas são nós também, né? Vítimas da vontade, que damos a vontade humana para Deus. Não existe maior martírio, não existe maior entrega do que dar a sua vontade humana para Deus, né? Portanto, não há maior amor por mim do que se sacrificar por mim. Isso é sacrifício maior. E sacrifício dos sacrifícios é entregar a vontade humana para Deus. É o sacrifício dos sacrifícios. Portanto, não há maior amor por mim do que se sacrificar por mim, seu amigo, e pelas pobres almas pecaminosas que são nossos amigos caídos. Eu digo nosso porque onde há uma alma apaixonada, Deus também está com ela. E é por isso que somos dois. Então, apaixonada é a alma mística para Jesus, né? Que está sacrificada por Jesus, amante. E aí você está com Deus e são uma só pessoa, né?
Somos dois, mas é uma só pessoa. Deus uniu você com ele. Muitas vezes você pensa com saudade sobre a vida de clausura. A Valtorta pensa nisso. Mas pense, minha alma, que ser uma vítima a torna semelhante aos claustros mais austeros. Então, a gente, sendo vítima da vontade humana, somos também, né, semelhantes aos claustros mais austeros. E Jesus fala sobre esse claustro no livro do céu. A vítima adora, a vítima espia, a vítima reza. A oração da vítima é igual a do enclausurado, com a dificuldade, além disso, de ter que viver em oração em meio às dissipações do mundo. Também aqui está o seu exemplo, eu sou um exemplo. Aqui estou eu, que sou o seu exemplo. Eu, vítima, soube adorar, rezar, espiar, estar no mundo. As almas podem ser vítimas da perfeição dourada por estarem no meio da multidão e não por estarem fechadas por um portão duplo. Também aqui é o amor que conta e não as formas externas. Como você se torna uma vítima? Nossa, Jesus só está respondendo pergunta boa. Viver com um único pensamento, consolar-me, redimindo os outros. Tá vendo? Agradar a Jesus. Agradar a Jesus. Reparar a Jesus. Agradar a Deus. E aí você redime os outros. O resto é redimido pelo seu sacrifício. Tá vendo? O resto do mundo é redimido pelo sacrifício. Estou consolado com amor e acendendo o amor em corações entorpecidos. Então só basta ser filho da divina vontade. O resto a gente corre atrás depois. É aquilo que eu falei na live ontem. A vida da vítima é um não pertencimento mais perpétuo, um derramamento contínuo, uma queima incessante. Mas para quem sabe viver assim, a presença invisível de que você também gosta é concedida. Porque estou onde estão meus apóstolos e meus mártires. Somos nós. E as vítimas são mártires e apóstolos. Nós somos os dois, né? Porque nós divulgamos também no livro do céu. Então nós somos apóstolos também. Ensinamos, né, o livro do céu. Jesus ainda diz: para preservar os corpos da corrupção da morte, desde os tempos antigos, aromas especiais foram usados para interromper a putrefação e preservar cadáveres. Mas ó homens que espiritualmente desmoronam, macerados pelas corrupções de toda uma sociedade contaminada até a medula. Mas ó pobres homens que eu morri inutilmente, porque vocês não usam para vocês os aromas que impedem a sua corrupção, né, os méritos de Cristo. Eu te ensinei. Eu os ensinei com vida, palavras com morte. No meu evangelho existe a norma de viver com saúde na carne e na alma, no pensamento e na ação, e esse evangelho que vivi durante meus 33 anos de vida. Você não pode me dizer como pode dizer aos falsos profetas: você pregou uma coisa, mas fez outra. Não, Jesus foi um mestre, não apenas em palavras, mas em ações. Eu te ensinei a preferir pureza e continência à luxúria, sobriedade ao canalha, né? Sobriedade a ser canalha, fidelidade ao engano, trabalho ao lazer, honestidade à fraude, respeito pelas autoridades à rebelião. Tá vendo? Respeito pelas autoridades do que rebelião. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Amor pela família, a dissipação. Misericórdia, a aspereza, humildade em vez de orgulho, justiça ao invés da violência, sinceridade ao invés da mentira, respeito pela inocência ao invés do escândalo, fé à descrença, tá vendo? Fé à descrença, sacrifício em vez de prazer. Mas essas coisas eu, Deus, fiz antes de você. Então Deus, nosso Jesus, deu total, né, exemplo para nós, né? Do que nós devemos ser. Você pisoteou tudo e dançou como tolos nas máximas divinas em que o seu bem estava nesta e na outra vida. Você aumentou o conhecimento em todos os campos, exceto o único necessário. No conhecimento do meu evangelho, você ficou satisfeita com todos os alimentos, exceto o único necessário, a minha palavra. Você acreditou que subiu ao nível do super-homem. Vocês acabaram de se tornar super-animais. O super-homem é criado pela minha lei, porque ele deifica você e o torna eterno. Todo o resto não levanta. Isso só te deixa louco. Interessante, né?
interessante isso aqui. Você aumentou o conhecimento. Beleza, você tem conhecimento em todos os campos, exceto o único necessário. No conhecimento do meu evangelho. O ser humano, né? Ah, ele tá falando com o ser humano, não tá falando com a Valtorta, não. Tá falando pro ser humano, que ele aumentou o conhecimento em todos os campos, exceto o único necessário, que é o conhecimento do evangelho de Jesus. Você, homem, ficou satisfeito com todos os alimentos, exceto o único necessário, a minha palavra. Você acreditou que subiu ao nível do super-homem, mas acabaram de se tornar super-animais. Ô, demônios, né? Jesus está sendo bom aqui. O super-homem é criado pela minha lei, porque o verdadeiro super-homem é criado pela minha palavra, porque a minha palavra vai deificar você e te tornar eterno. É isso que ele está falando. Todo o resto não pode levantar o homem. Isso só deixa o homem louco. Então as outras coisas deixam o homem louco. Marta me disse, a Marta lá, irmã de Lázaro. Mestre, ele está no túmulo há 4 dias e já cheira mal. Mas você há quantos séculos está assim, meu amigo homem? Você afunda mais e mais na sepultura e na podridão da morte. Nem mesmo minha voz te move, nem mesmo meu choro. Ixi. Mas como você pode ser feliz tão degradado? Você tinha o céu, você era herdeiro de Deus, agora o que é você? Uma massa de leprosos e pessoas possuídas por demônios que o esmagam, matam, fazem você delirar, arrastam você para o fogo antes mesmo de morrer. Você tem o fogo do inferno em sua mente e coração, tá vendo? Jesus confirmando que muitos estão no inferno aqui na terra. E eu dei a você o fogo mais suave da caridade. Os aromas para salvá-lo da podridão total são penitência, sacrifício e caridade. Mas você vai querer usá-los? Não. Não olhes para o Mestre crucificado, que com o seu sacrifício vos deu novas almas capazes de viver a vida eterna, que vos lavou com o seu sangue e as suas lágrimas da lepra do pecado. Você não olha para isso. Ele fala com você de bondade, de amor, de sacrifício, e você quer ser mau, quer odiar, quer desfrutar. Você ergue seu punho ameaçador contra a grande vítima, e as pequenas vítimas que tentam soprar uma nova vida em você, a você lança sua blasfêmia zombeteira. Homens atenciosos e teimosos, a paciência de Deus é imensa, mas não te é permitido tentá-lo muito, porque é por mim dito, não tentareis o Senhor teu Deus. Jesus diz 17 de junho. Quero falar-vos sobre a prudência humana. A prudência sobrenatural, sim, é uma grande virtude, mas a prudência humana não é uma virtude. Isso acontece muito na igreja. Vocês, homens, aplicaram esse nome como um rótulo falso a sentimentos impróprios e não virtuosos. Como você chama, caridade a moeda que você dá aos pobres. Mas se você dá esmolas, mesmo que vistosas, e dá para ser visto e aplaudido pelo mundo, você acha que está fazendo um ato de caridade? Não, seja enganado. Caridade significa amor. Caridade é, portanto, ter misericórdia e amor por todos os necessitados da terra. Você não precisa de dinheiro para fazer um ato de caridade. Uma palavra de conselho, de consolo, de doçura, um ato de ajuda material, uma oração, são caridade. Uma esmola feita com grosseria, humilhando os pobres, nos quais vocês não sabem como me ver, não é caridade. O mesmo vale para a prudência. Você chama sua vileza de prudência, seu desejo de viver em paz, seu egoísmo. 3 coisas que certamente não são virtudes. Também em seus relacionamentos com a religião vocês amam uma vida tranquila. Quando você sabe que uma franca profissão de fé, que uma expressão dita como o Espírito da Verdade sussurra a você, pode tirar sua autoridade. Dadores de empregos, maridos, filhos, pais, de quem espera ajuda material. Sua prudência humana faz com que você se feche em um silêncio que não é prudente, verdade, na igreja principalmente. Mas covarde, e nas famílias também. Quando inocente, porque você passa a negar, cometer perjúrios, seus sentimentos mais espirituais. Pedro foi o primeiro na hora do perigo, por prudência humana a negar que me conhecia.
Eu permiti isso para que arrependido pudesse depois ter pena e perdoar os irmãos de coração fraco. Mas quantos Pedros desde então até agora? Você sempre tem um interesse mesquinho diante de sua mente. E o precedente tu colocas e proteges em detrimento do interesse eterno de que a valente e valentemente professada verdade dê frutos para ti. Ai, quanto que eu falo disso. Meu Deus, eu falo tanto disso. Eu falo tanto disso para as pessoas na comunidade, meu Deus. Para poder ter amor em vez de tanta prudência, né? De não querer magoar as pessoas. As pessoas não querem magoar umas às outras e deixam de falar a verdade. Deixam de ajudar dentro das suas casas uns aos outros. Deixa outra pessoa sofrendo à toa. Não precisava, né? Perante certas manifestações de Deus, coitado, certamente não tereis a coragem de Nicodemos e de José, que numa hora tremenda para o Nazareno e para os seus seguidores souberam apresentar-se a pensar em mim contra a hostilidade de toda Jerusalém. Você mesmo, às vezes, fica um pouco perplexo com certas expressões minhas e gostaria de torná-las menos contundentes. O que quer dizer isso? É que as pessoas querem fazer Jesus ser menos radical na santidade, ser menos, né? Não, ele não quis dizer tudo isso, sabe? Ele quis, tipo assim, a prudência humana o orienta. Você o carrega para todos os lugares, até nos bispados, até nos conventos. Como você mudou em relação aos primeiros cristãos que não levaram em conta nada do que era humano e olhavam apenas para o céu. Hoje tem muito respeito humano na igreja, principalmente na igreja, tem muito respeito humano. Muito, 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 muito respeito humano. É assustador o que tem de respeito humano na igreja. É verdade que eu disse para sermos prudentes como as serpentes, mas não com a prudência humana. Também já disse que para me seguir é preciso ousar contra todos, contra o amor próprio, contra o poder, contra o respeito humano, quando persegue você porque você é meu seguidor. O poder quando persegue você porque você é meu seguidor. Contra o pai, a mãe, a esposa, os filhos, quando quiserem, por afeição humana e preocupação terrena, impedir-vos de seguir o meu caminho. Tá vendo? Contra o pai, a mãe, a esposa, os filhos, quando quiserem, por afeição humana e preocupação terrena, impedir-vos de seguir o meu caminho. Porque só uma coisa é necessária: salvar a própria alma, perdendo a vida da carne para obter a vida eterna. Então tem gente que está passando por isso na comunidade. Pai, mãe, esposa, filhos estão tentando impedir pessoas da nossa comunidade de seguir a divina vontade. 18 de junho, Jesus diz: para manter a força física é necessário alimentar o corpo. O pobre que não pode comprar comida implora por ele aos ricos. Normalmente pede pão, sem pão a vida é impossível. Você é pobre e precisa de alimento para sua alma. A tua pobreza dei o pão eucarístico. Ele nutre a medula da alma, dá vigor ao espírito, sustenta as forças espirituais, aumenta o poder de todas as faculdades intelectuais, porque onde há vigor de vida, há também vigor da mente. Alimentos saudáveis que comunicam saúde, comida de verdade que infunde a vida real, comida sagrada que desperta a santidade, alimento divino que dá a Deus. Mas além do pobre, você está doente. Além de pobre, você está doente, fraco. Não só por causa da fraqueza que a falta de alimento produz e que com ela cessa. Você está fraco por causa das doenças que o desgastam. Quantas doenças sua alma tem, quantos germes o maligno inocula você para criar essas doenças. Ao fraco e doente é necessário dar não só pão, mas também vinho. Na minha Eucaristia deixei-vos os dois sinais de que necessita a sua natureza de pobre e a sua fraqueza de doente. Pão que nutre, vinho que fortalece. Eu poderia ter me comunicado com você sem sinais externos, posso fazê-lo, mas você é muito pesado para compreender o espiritual. Seus sentidos externos precisam ver. Sua alma, seu coração, sua mente se rendem apenas e mesmo assim com cansaço, diante de formas visíveis e palpáveis. É verdade que, embora você venha acreditar em mim na Eucaristia e me receba na hóstia, a grande maioria não admite a infusão do Espírito em você, de onde vêm batidas luzes e impulsos de boas obras. Se acreditasse com aquela força
De que vale o mistério sentiria ao me receber uma vida entrando em você. Chegar perto de você deve queimar você. Gosta. Aproximar-se de um caldeirão em chamas. O meu estar em você deveria mergulhar em você em um êxtase que abstraísse as profundezas de seu espírito em um arrebatamento do paraíso. A fusão de sua humanidade doente com minha humanidade perfeita traria até saúde física, para a qual fisicamente doente você resistiria às doenças até que eu dissesse basta para abrir o céu para você. Isso lhe daria inteligência para compreender de forma rápida e justa. Isso tornaria impenetrável a ataques desenfreados e aos truques sutis da besta. Por outro lado, pouco posso fazer porque entro onde a fé é lânguida, onde a caridade é superficial, onde a vontade se esboça, onde a humanidade é mais forte que o espírito, onde acima de tudo não se esforça para reprimir a carne para que suja o espírito. Você não está tentando nada. Você espera um milagre de mim? Nada me proíbe de obedecer, mas quero de sua parte pelo menos o desejo de merecê-lo. Aos que se voltam para mim gritando por socorro e imitando a fé das multidões da Galileia, comunicarei não só o meu corpo e meu sangue, mas com minha caridade, com minha inteligência, com minha força, com minha vontade, com minha perfeição, com minha essência, estarei na alma que sabe vir a mim, como estou no céu, no seio do Pai de quem venho, gerando o Espírito, que é caridade, vértice da perfeição. Então, acho que o vinho que ele está dizendo aqui é o Espírito, a força do Espírito Santo, né? Que também é infundida pela Eucaristia. 19 de junho, acrescento 2 palavras de explicação. É ela que está falando, agora é ela. Eu estava orando, eram 12 horas e ainda estava orando, pois nessas 6 horas da manhã havia sido interrompida tantas vezes que não conseguia terminar minhas orações matinais. A última interrupção foi a visita de uma jovem mãe perturbada. De qualquer forma, era meio-dia e eu não conseguia me concentrar em paz por 10 minutos seguidos. Enquanto exercitava abundantemente a paciência, pensei para me consolar nas palavras que ouvi ontem à noite e esperava copiá-las para dar doçura ao meu coração. Porque são palavras de uma suavidade muito elevada. Minha alma foi perfumada. Em vez disso, devo parar de orar para escrever o quanto estou copiando agora, e isso me parece ser uma resposta a uma pergunta dele formulada em uma carta, uma pergunta sobre a qual não pensei mais. E agora que antecipei este prólogo, sigo em frente copiando as palavras de hoje primeiro e as de ontem à noite depois. Então Jesus diz para ela, né? Dias atrás, o pai escreveu que estava intrigado sobre a verdadeira origem do atual flagelo, porque um reino dividido em si não é mais um reino. Vou mostrar ao pai que isso pode ser a divisão sendo puramente aparente. Lúcifer, em suas manifestações, sempre tentou imitar a Deus. Assim como Deus deu a cada nação o seu anjo protetor, Lúcifer deu a cada nação um demônio. E como os vários anjos das nações obedecem a um único Deus, os vários demônios obedecem a um único Lúcifer, credo. A ordem dada por Lúcifer aos vários demônios na atual vicissitude não é diferente de acordo com os estados. É uma encomenda única para todos, portanto, entende-se. Deixa eu colocar aqui. Entende-se. O reino de Satanás não está dividido e, portanto, ele dura. Esta ordem pode ser enunciada assim: semeie horror, desespero, erros para que os povos se separem, amaldiçoando o de Deus. Os demônios obedecem, semeiam horror e desespero, extinguem a fé, destroem a esperança, destroem a caridade. Nas ruínas semeiam ódio, luxúria e ateísmo. Eles semeiam o inferno e fazem isso porque já encontram o terreno certo, a vontade humana do homem. Meus anjos também lutam para defender o país que lhes designei, mas meus anjos não encontram terreno favorável.
Olha. Mas meus anjos não encontram terreno favorável, para o qual eles são derrotados com respeito aos inimigos infernais. Para vencer meus anjos, eles devem ser ajudados por almas vivas no bem, e para o bem vivendo em mim, eles os encontram. Mas são muito poucos em comparação com aqueles que não acreditam, não amam, não perdoam e não sabem sofrer. É o caso de repetir. Satanás pediu para peneirar você. E pela peneira verifica-se que a corrupção é como nos tempos do dilúvio, agravada pelo fato de você ter tido Cristo e sua igreja, enquanto no tempo de Noé isso não existia. Por isso que Jesus precisa castigar o homem, fazer o homem sofrer, né? Porque não tem terreno favorável, então precisa produzir terreno. Ele faz de tudo para produzir terreno. Vê se aparece alguém que goste de sofrer, que aceite o sofrimento, né? Eu já disse e repito, esta é uma luta entre o céu e o inferno. Você não é nada mais do que um falso disfarce. Você não é nada mais do que um falso disfarce, entendi? Atrás de suas tropas, anjos e demônios lutam. A igreja? Não estou entendendo quem é o disfarce, peraí. É o caso de repetir, Satanás pediu para peneirar você, a igreja, peneirar a igreja. Né, os homens. E pela peneira verifica-se que a corrupção é como nos tempos do dilúvio, né, tá igualzinho, agravada pelo fato de você, homem, ter tido a igreja e Cristo, enquanto no tempo de Noé isso não existia. Beleza. Eu já disse e repito, esta é uma luta entre o céu e o inferno. O homem, você não é nada mais do que um falso disfarce. Atrás de suas tropas, anjos e demônios lutam. Então, atrás das suas tropas de soldados humanos, anjos e demônios lutam. Por trás de seus pretextos está o verdadeiro motivo, a luta de Satanás contra Cristo. Não é contra homens que sangue que lutamos, mas é contra os principais potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares, né? Esta é uma das primeiras seleções da humanidade se aproximando de sua última hora, para separar a colheita dos eleitos da colheita dos réprobos. Mas, infelizmente, a colheita dos eleitos é pequena em comparação com a outra. E Jesus, o senhor está desmentindo eu, então. É o senhor que fala desse jeito, né? Por uma psicologia reversa. Vai saber. Quando Cristo vier para vencer o eterno antagonista em seu profeta, encontrará poucos marcados na cruz no Espírito pela cruz. Então vamos trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar para que isso seja o contrário, né? Mas, assim, eu acho que, né, Jesus, ele fala a verdade. Ele fala a verdade, né, no meu coração, para os filhos da divina vontade. Ele fala a verdade, né, de que a gente tem que confiar que, né, que a divina vontade vai fazer a diferença, né? E que Deus vai fazer a diferença. Né, que os sofrimentos das pessoas que estão aceitando o sofrimento vai salvar muita gente, muita gente. A cruz vai salvar muita gente, é isso que a gente fala. Né? E que o Senhor precisa falar que poucos estão, porque daí vai acordar as pessoas mais rápido, né? Que é o Senhor que fala isso para mim, né? E este é o outro da noite passada. Jesus diz: para obter os verdadeiros frutos da Eucaristia, não devemos considerá-la como um episódio que se repete em tempos mais ou menos longínquos, mas antes torná-lo o pensamento básico da vida. Viver pensando em mim, Eucaristia, que me apresso a vir ou que vim para ti, fazendo do encontro um presente contínuo que dura enquanto dura a tua vida. Não se separar com o Espírito de mim para trabalhar no raio que brota da Eucaristia, para nunca deixar sua órbita, como as estrelas que giram em torno do Sol e vivem por seu mérito. Também aqui proponho a você, Maria, como modelo. Sua união comigo deve ser um modelo de sua união comigo. Sua união comigo deve ser o modelo de sua união comigo. Entendi, mas tudo bem. A vida de Maria deve ser da Nossa Senhora, né? Só se for assim. A vida de Maria, minha mãe, foi toda Eucaristia. Tem que ter Maria como modelo. Então, a sua união, Valtorta, deve ser o modelo da união de Maria comigo. Entendeu? A vida de Maria, minha mãe, foi toda eucarística. A vida de Maria, a pequena vítima, deve ser toda eucarística. Se a Eucaristia significa comunhão, Maria viveu eucaristicamente quase toda a sua vida. Por causa da divina vontade, né? Porque eu estava na minha mãe antes de estar como homem no mundo.
Nem quando deixei de existir como homem no mundo, deixei de estar nela. Não nos separamos mais desde o momento em que a obediência foi santificada às alturas de Deus e me tornei carne em seu seio tão puro que os anjos são menos em comparação, tão santos como nenhum tabernáculo que possa me tornar. Só no seio de Deus existe uma perfeição de santidade maior do que existe em Maria, minha mãe. Ela é depois de Deus, triuno, santo dos santos. Ela é depois de Deus, do Deus triuno, santo dos santos. Ela é depois de Deus. Então, ela só está abaixo de Deus em santidade, né? Por causa da divina vontade. Se vocês mortais pudessem ver a beleza de Maria como ela é, você seria sequestrado e santificado. Vocês seriam sequestrados e santificados. Não há comparação no universo que sirva para dizer o que é a minha mãe. Seja santa e você verá isso. E se ver Deus é a alegria dos bem-aventurados, ver Maria é a alegria de todo o paraíso. Porque nela não só se apreciam os coros angélicos e os versos dos santos, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo a contemplam com a mais bela obra de sua trindade de amor e verdade. Nunca estivemos separados entre nós dois. Ela aspirou a mim com todas as forças do seu coração virginal e imaculado, esperando o Messias prometido, pura comunhão de desejo que me tirou das profundezas do céu. Mas viva foi a comunhão desde o momento da bendita anunciação até a hora da morte na cruz. Nossos espíritos sempre estiveram unidos pelo amor, comunhão de intenso amor e imensa dor, durante o meu martírio e nos dias do meu enterro. Comunhão eucarística depois da gloriosa ressurreição e ascensão até a assunção, que foi a união eterna da mais pura mãe com o Filho divino. Maria foi a alma eucarística perfeita. Ela soube reter seu Deus com um amor ardente, uma pureza superangelical, uma adoração contínua, como se separar daquele coração que viveu em mim, permaneci mesmo após a consumação da espécie. Jesus falou para mim agora no meu coração que esse conteúdo aqui que ele escreveu para Valtorta é para a santidade humana, né? Então, que a gente tem que entender, né, que ele, para as pessoas, a santidade humana, ele precisa fazer essa psicologia reversa, né, de deixar eles atentos, mais atentos. Agora, nós que somos filhos da divina vontade, é o martírio dos martírios, santidade das santidades. Nós somos o próprio Deus agindo na Terra pela primeira vez, num tempo, né, dos santos dos últimos tempos. Então, que os santos dos últimos tempos têm, né, um trabalho superior, né? E a esperança que ele dá pra gente, né, de que muitas almas serão salvas, é comum, né, para nós, porque nós estamos dando a nossa vontade humana para ele poder fazer esse trabalho de justamente salvar o máximo de pessoas, o máximo possível, e conseguir, né, que aconteça esse eco do orvalho benéfico em todas as direções. Essa intuição do Espírito Santo, né, santificar todas as almas, né, buscá-las onde elas estiverem, passado, presente e futuro. Aqui não está falando da doutrina da divina vontade. Então, eu estou lendo um conteúdo que Jesus falou que para Valtorta, que ajuda a gente a entender ele, mas não é conteúdo da divina vontade, entendeu? Então, quando eu falo que vai ter muitas pessoas salvas, é por causa da divina vontade, do conteúdo da divina vontade, que é especial, diferente. Então, Jesus pediu para me explicar isso, porque depois as pessoas pensam que eu estou inventando coisa na minha cabeça, né? Que aqui é um conteúdo da santidade humana, né? Mas só que a gente lê porque é coisas que são valiosas para a gente também entender, né? Porque a gente, a gente tem as duas santidades, a santidade humana e a santidade divina. Então, a gente estuda os dois conteúdos, né, da perfeição de Cristo, para a gente poder entender cada vez mais, né? Mas aí ele vai falar com a gente no nosso coração, explicando para a gente o que ele quis fazer, né? As palavras ditas à minha mãe durante os 33 anos em que fui seu filho na terra não são nada comparadas às conversas que eu, a Eucaristia, tive com o seu sacrário. Mas essas palavras são muito divinas e muito puras para que a mente do homem conheça e seus lábios as repitam. No templo de Jerusalém, apenas o sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca do Senhor. Mas no templo de Jerusalém celeste só eu, Deus, entro e conheço os segredos da Santíssima Arca, que é Maria, minha mãe. Faça um esforço para imitar Maria, e já que é algo muito árduo, peça ajuda a ela. O que é impossível para o homem é possível para Deus, e muito possível se for pedido em Maria, com Maria e por meio de Maria. Maria foi a alma eucarística perfeita. Ela soube reter seu Deus com um amor ardente, uma pureza superangelical, uma adoração contínua,
Como se separar daquele coração que viveu de mim? Permaneci mesmo após a consumação da espécie eucarística, por causa da vida na divina vontade. Ele ficou nela, apesar, depois por causa da vida na divina vontade. Então, aqui ele não fala da divina vontade, entenderam? Por isso que tem que entender, na divina vontade as coisas têm uma nova visão, uma nova ótica, entendeu? E aqui na santidade humana tem uma ótica mais inferior, que é porque Jesus precisa matar a vontade humana das pessoas. Então, ele trabalha nessa psicologia, né? Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.